Nesta semana, o eclipse que pôde ser visualizado no Ceará completou 100 anos. Para o meio científico, o fenômeno serviu, entre outros pontos, para comprovar a teoria da relatividade de Einstein. Os comentários especiais sobre esse tema são do astrônomo do Observatório de Amparo e da Universidade Cruzeiro do Sul, Orlando Rodrigues Ferreira. Há 100 anos, em 29 de maio de 1919, foi comprovada uma das mais importantes teorias científicas da história, a famosa teoria da relatividade geral do físico alemão Albert Einstein, assim estabelecendo a física moderna com a cosmologia e a astrofísica. No entanto, poucas pessoas conhecem sobre a real participação do Brasil nesse fato histórico, pois foi em razão de um eclipse total do Sol naquela data, no município de Sobral, a 230 quilômetros da capital cearense, Fortaleza, que astrônomos brasileiros e estrangeiros se estabeleceram não somente para registrar o fenômeno, mas principalmente para comprovar as hipóteses e os cálculos de Einstein. A teoria da relatividade geral estabelece que os objetos celestes de grande massa, como o Sol e demais estrelas, distorcem o espaço próximo a eles, fazendo com que o raio luminoso possa ser desviado da sua trajetória. Para se comprovar à época, a curvatura da luz somente poderia ser constatada quando de um eclipse total do Sol, porque durante o evento ocorre o escurecimento do céu por alguns minutos, a denominada noite do eclipse, tornando as estrelas visíveis e possibilitando fotografá-las. Para acompanhar o fenômeno e testar a teoria, astrônomos se estabeleceram na Ilha do Príncipe, na África Ocidental, e no município de Sobral. Entretanto, as condições climáticas ruins na Ilha do Príncipe prejudicaram as fotografias, então ocorrendo o registro de apenas 6 estrelas, que também apresentaram desvios luminosos, enquanto que em Sobral o céu estava limpo, apesar de amanhecer nublado, e durante os 5 minutos e 28 segundos do eclipse, as fotografias registraram 12 estrelas e as deflexões dos seus raios luminosos ocasionadas pela curvatura do espaço nas proximidades do Sol. O Brasil e o Reino Unido se destacaram pela estreita colaboração ao realizarem os experimentos necessários. O astrônomo inglês Frank Watson Dyson, diretor do Observatório de Greenwich, organizou 2 expedições astronômicas, uma integrada pelos astrônomos Arthur Eddington e Edwin Cottingen, se estabelecendo na Ilha do Príncipe, e a outra composta por Charles Davidson e Andrew Crommelin, se estabelecendo em Sobral, localidade escolhida pelo astrônomo brasileiro Henrique Morizzi, então diretor do Observatório Nacional, que também organizou uma expedição própria. Embora muitos não dominem os conhecimentos sobre a teoria da relatividade, além das revoluções proporcionadas nos campos da física e da astronomia, entre outras áreas, esta permitiu enormes avanços no conhecimento científico e incontáveis desenvolvimentos tecnológicos, como a energia nuclear, com Einstein como pacifista se opondo às bombas nucleares, o laser, sistemas de computadores, os atuais sistemas de GPS e comunicações, descobertas de buracos negros e demais objetos exóticos no universo, entre outras incontáveis descobertas e invenções. A partir do evento de Sobral, o Brasil passou a formar cada vez mais gerações de entusiastas e cientistas. Inclusive, Einstein esteve no país em maio de 1925, quando proferiu conferências no Rio de Janeiro. Em 29 de maio de 1999, quando os 80 anos da comprovação da teoria da relatividade, Sobral inaugurou o Museu do Eclipse, maravilhoso espaço equipado com observatório, planetário e demais acervos relacionados à astronomia e ciências afins, e principalmente se destacando a história do evento que proporciona àquele município renome internacional. Se atualmente a ciência brasileira possui muitos avanços, mas não tanto quanto deveriam, em boa parte se deve ao histórico eclipse total do Sol em Sobral, o primeiro experimento científico comprovando em absoluto a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Astrônomo professor Orlando Rodrigues Ferreira, do Polo Astronômico de Amparo e da Universidade Cruzeiro do Sul, especial para a Rádio Difusora Ouro Fino.